Meus amados, nós estamos... Segura aí. Nós estamos vendo o magnífico livro de Neemias e todos os ensinamentos que trazem para a nossa vida, para a igreja do Senhor. E tudo que ele nos oferece. Mexe nesse agora aí, Paulinho. Que aquele outro está rafaiando. Amém? E é um livro que realmente muito atual. Fala muito para a nossa igreja, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E parece que foi escrito e colocado no cano, nas escrituras, a dedo, para um determinado momento que toda carreira cristã passa, toda igreja aqui na terra passa, e esse livro se torna fundamental. Você pode ler Neemias em casa algumas vezes, está lendo, está acompanhando as nossas mensagens, e pensar assim, pastor, mas não tem muito a ver, não. O que é que a gente vai fazer muro? A igreja não tem muro, não. Muro aqui do lado, enfim. Essa construção de templo, a gente não tem templo, a gente tem um prédio onde a gente não vive mais sobre a antiga aliança. São coisas diferentes, né? São contextos diferentes. Eu quero então aproximar você do contexto, trazer, digamos, para os nossos dias. Eu quero que você reflita, porque o que Neemias buscava era a restauração do zelo, do culto, do templo do Senhor, o zelo de Deus. Coisa que não tem data de validade. Coisa que não pode ser negociada, trocada. O zelo do Senhor deve ser buscado dioturnamente. E eu quero fazer uma pergunta para você, emblemática. Não responda, reflita aí com os seus botões. Até porque é daquelas bem difíceis de responder. Se a sua igreja local dependesse de maneira vital de você, para que ela fosse continuar aberta no dia seguinte. Se a igreja do Gramoré dependesse de você para amanhã continuar funcionando. Pastor, isso é heresia, a igreja depende do Espírito Santo de Deus. Eu sei, mas você está me entendendo. Se dependesse das suas mãos, do seu esforço, da sua participação, do que você faz, do que você tem feito, da sua coragem, disponibilidade, desprendimento, quer de tempo, quer de finanças, quer de dons. Se a igreja dependesse de você para estar aberta amanhã, qual seria o futuro da sua igreja local? O que você acha que aconteceria? Fechava as portas? O que aconteceria? Eu quero fazer uma pergunta agora geral. Não é só para você individualmente. Será que nós amamos de fato o Senhor Jesus Cristo? Pastor, não tem nada a ver com Neemias. Jesus nem aparece em Neemias. Mas pense, será que amamos Jesus de fato? Será que nós amamos o que Cristo ama? É bem interessante pensar dessa maneira. Todos aqueles que amam Jesus Cristo devem se preocupar profundamente com a sua igreja. Eu não estou falando se preocupar levemente, não, momentaneamente, 1 hora no dia, profundamente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é objeto do amor de Cristo. Cristo é doido, tem aquele negócio de paixão de morrer, pronto, é a dele, doido de morrer pela igreja, é Jesus. Jesus ama a sua igreja a ponto de dar a sua própria vida por ela. Então, Cristo ama de fato. O amor que temos pela igreja é sim o amor que temos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Já falei, lá em Efésios 5, 25 diz que Cristo amou e entregou-se a si mesmo por ela. É a maneira que Cristo ama a sua igreja. É o zelo que ele tem pela sua igreja. A igreja é o palco a qual Jesus, Deus, o Santo Espírito escolheu para encenar a peça da graça,
a qual ele é o ator principal, e não há outro palco. A igreja é a esfera escolhida por Deus para manifestar a sua glória no passado, no presente e no futuro. A igreja é a esfera que Deus utiliza para manifestar a sua glória. Efésios 3:21 diz: Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Está escrito assim em Efésios 3:21. A igreja que Cristo ama, sustenta, é o plano principal que Deus tem para salvar o homem, para salvar o mundo perdido, para alcançar pessoas, para se tornar conhecido. Jesus não se apresenta a ninguém para que essa pessoa não seja colocada no corpo chamado igreja. Não há implantes no corpo. Ninguém vai para o céu sem passar pelo corpo da igreja. E o ladrão da cruz, o pessoal fala dele. Você quer ir para a cruz então? Quer sair da igreja e ir para a cruz? Então pronto, não quer, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não pode professar Cristo Jesus e não se envolver, não amar a igreja de Cristo. Não pode. Não tem como. Porque Jesus ama a sua igreja. Jesus tem zelo pela sua igreja. E se nós o amamos, devemos amar a sua igreja. Devemos ter zelo pela sua igreja. Essa é uma das características daqueles que são semelhantes a Cristo. Amém? Está entendendo? Eu demorei a entender, mas entendi. Devemos ter o nosso coração na igreja. Como alguém pode dizer que ama o Senhor Jesus Cristo e não cuida da igreja dele? Como alguém ama o Senhor Jesus Cristo, mas não se interessa pela igreja dele? Eu fui para um congresso da Agnus, lá na igreja cristã, né? Há muito tempo atrás, direto do túnel do tempo, né? Até o pastor Hernani Dias Lopes estava lá, o pessoal da Agnus fez uns estandes e tal, e veio um pregador que trazido pela Agnus, um americano, que ele trouxe uma ideia de um sermão, era sobre pregação expositiva, né, a temática, e ele deu um exemplo lá de João Batista, que veio preparar os caminhos para que o nosso Senhor Jesus Cristo chegasse, e fala do envolvimento de João com a igreja em fazer isso. E ele traz uma ideia bem interessante: você é amigo da igreja ou você prostitui a igreja de Cristo? Você tem adornado, preparado, maquiado com Mary Kay, né? Cuidado, dado um banho de loja na noiva do Senhor Jesus Cristo, para quando ele chegar, ter as bodas com a noiva. Ou você tem tratado ela mal? Já viu Cinderela? Do jeito que a malvada trata a pobrezinha, coitada, né, da bichinha. Você tem tratado a igreja daquele jeito? Isso aí ficou na minha cabeça, meu amigo, e não sai mais não. Quando Jesus Cristo, lá em Mateus 16:18, está falando sobre a edificação da igreja, né? Quando ele começa a falar, ele pergunta aos discípulos: vocês acham que eu sou quem, hein? O que é que estão dizendo aí pelos grupos do WhatsApp? Quem é que o povo comenta que eu sou? Aí os caras começam a dizer um monte de coisa. Não, tu é o presidente, tu é isso, tu é aquilo, tu vai para não sei aonde. Mas Pedro diz: não, tu é Cristo, o Filho de Deus. Aquele que é o caba mesmo, é tu mesmo e pronto. E Jesus se alegra e fala: Pedro, finalmente, Pedro, eu ia morrer, ia para a cruz e não ia ver tu acertar uma, mas tu acerta. Sobre essa pedra que você está falando, Pedro, ele faz até um trocadilho, uma brincadeira com as palavras em nome de Pedro e essa pedra: eu edificarei a minha igreja. A pedra fundamental a qual os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto principal, a ideia principal, o alvo da igreja é agradar o Senhor Jesus Cristo. A igreja está ligada de maneira íntima e vital a Cristo. Não existe igreja sem Cristo, não existe Cristo sem igreja.
Então, se nós amamos ao Senhor Jesus, se servimos ao Senhor Jesus e não me enganjo, não participo, alguma coisa está errada. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona o livro de Neemias, que nos dá a oportunidade de ouvir as verdades reveladas pela palavra dele, para que venhamos nos consertar. Porque Deus, Jesus Cristo, não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, ele é o grande construtor que quer edificar as nossas vidas, que quer reconstruir a nossa história. E nós somos chamados a reedificar. Somos chamados a construir, a cuidar da obra de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. E a maneira a qual nós nos enganjamos com esse chamado, com essa missão, vai determinar a maneira que eu vivo de fato. Você está com a sua Bíblia aberta em Neemias? Neemias capítulo 2, a partir do verso 11. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim, a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com os dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, e que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tomei a entrada pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu havia ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos membros e aos oficiais e a outros que iríamos realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstruir, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm nem direito legal sobre Jerusalém, nem em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Amém. Meus irmãos, nós começamos a ver que Deus ele nos prepara e nos chama para que nós nos identifiquemos com o seu propósito. É a fumaça. Nós vimos que para que isso aconteça, devemos restaurar nossa aliança com Deus. E quando confessamos os nossos pecados e confiamos nas promessas de Deus, essa aliança é restaurada. E nós vimos também, então, que depois disso é necessário ter discernimento para começar a colocar seu chamado em prática, aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas agora, essa noite, eu convido os irmãos para mergulharmos de fato numa questão quase que estratégica. Como é que se elabora, então, um plano de ação para começar a entrar em ação de fato? Então, vamos entender que para que possamos começar a reedificar, algumas atitudes devem ser tomadas. A reedificação ela passa por etapas, que envolve uma avaliação, uma convocação e oposição. Se não tiver, não teria graça. Então, passa aí, meu filho. Ele de avião, fuso horário, aí ele está meio confuso. Se perdeu.
enquanto ele fica aí, eu vou dizer para os irmãos aqui. Há algumas atitudes que devemos tomar para que a edificação aconteça. Eu quero falar de 3 etapas, que é avaliação, convocação e oposição, mas dentro dessas etapas, algumas atitudes que devemos tomar para que a reedificação possa acontecer. Amém? Veio direto do Rio essa daí, não foi? Meus amados, a primeira etapa do processo de reedificação envolve uma avaliação. Então, quais atitudes nós devemos tomar para fazermos uma boa avaliação antes de começarmos a reedificação? É necessário estarmos bem para fazer uma boa avaliação. É bem interessante que, olha como começa o versículo 11 aí. Diz que depois que ele chegou em Jerusalém, ele passa 3 dias ali. Só depois desses 3 dias é que ele entra em ação. Depois de uma longa viagem de Neemias, que dura de 3 a 4 meses, lá de Suzã para Jerusalém, e teve gente que viajou aí 3 dias de ônibus, acha que foi para muito longe. Neemias era 3 meses em cima do lombo de um bicho para chegar. Depois dessa grande viagem que Neemias faz para chegar em Jerusalém, o povo estava cansado. Então Neemias não vai assim que chega a fazer uma avaliação. Ele não queria que o cansaço prejudicasse ou fosse feita de uma maneira precipitada, avexada, afobada. Neemias então descansa antes de averiguar as coisas. Neemias então se recupera, coloca a cabecinha no lugar, sossega o facho antes de fazer uma avaliação. Quer ver um exemplo? Deixa alguém chegar para você, depois que você briga com seu marido ou sua esposa, ele pergunta o que é que você acha do casamento. Porque é só um casamento, né? Agora depois que passa, vai dizer, é bênção, é bênção. Na hora que o cara está de cabeça quente, ele vê as coisas meio diferentes. Então, Neemias, ou cansado, né? Então, Neemias, depois de uma grande viagem, ele descansa, ele sossega. Outra questão, outra atitude que Neemias toma para fazer essa avaliação é que é necessário ter discernimento para fazermos essa avaliação. Preste atenção, Neemias ele disse que não contou nada a ninguém. Discernimento não, meus amados, me perdoe, descrição. Né? Na surdina, quietinho, calado, sem estar fazendo alarde. Discrição, no caso, nós devemos ter discrição para fazermos uma boa avaliação. Neemias não chega, nem no meio do caminho, conta a todo mundo o que vai fazer, bota nos grupos, avisa. Não. Neemias vai na dele, pensando como agir, elabora o plano dele. E quando chega em Jerusalém, descansa os 3 dias, e logo após ele descansar, ele sai caladinho, quietinho, averiguando como estava a situação, vendo como tudo acontecia. Nós devemos ter cuidado, nós não podemos nos precipitar antes de entrarmos em ação para reedificarmos algo, para mudarmos uma situação, para trabalharmos, para fazermos qualquer coisa. Devemos ser discretos e pacientes, coletar as informações, analisar, estudar como as coisas funcionam, bolar a melhor estratégia e assim entrar em ação. Tem gente que fala, não, eu meto a cara e faço que eu tenho fé. Depois a fé transforma em outra coisa. Dá errado. Não é assim que funciona. E principalmente o que Neemias ia fazer. Demandava uma grande logística. Tinha que ter um planejamento. Não era de qualquer jeito. E as pessoas confundem isso no reino de Deus. Acha que fé significa não pensar, não planejar, fazer de qualquer jeito. E não é assim que as coisas funcionam. O reino de Deus requer, sim, planejamento, estudo, requer uma preparação para poder entrar em ação. Neemias não queria que seus inimigos soubessem. Então ele faz uma averiguação noturna. Neemias sai de noite, quietinho, calado, andando, a ponto de não passar num determinado local seu animal, ele deixar a montaria de lado e ir a pé mesmo, averiguando como é que estava a situação. Ele não revela seus planos, ele não conta a ninguém, não é porque ele não confiasse. Ele estava ainda elaborando, ele ainda estava traçando como ia colocar a mão na massa, literalmente. E ele não queria que Tobias, um dos amigos dos seus inimigos, levasse informação. E isso poderia prejudicar o andamento da obra.
A terceira atitude para que possamos fazer uma boa avaliação é equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Neemias, ele não faz um diagnóstico nem apaixonado, nem desesperado. Ele faz um diagnóstico real do que estava acontecendo. Ele diz assim, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. A questão é o seguinte, a falta de equilíbrio, ela pode nos levar a fazermos uma avaliação errada. E isso pode ser o primeiro e o maior obstáculo em reedificar alguma coisa. Podemos minimizar uma situação. Não, isso vai durar tanto tempo, eu queria ter a vida que isso aí vai ter, né? Geralmente isso é coisa de homem, a mulher vê alguma coisa, a torneira está pingando, ajeita. Não, isso aí não quebra não. De noite a bicha estoura, é água para tudo que é lado. Né? Ou então faz uma avaliação extremada. Essa torneira, o exemplo é muito bom, mas eu vou continuar usando. Essa torneira vai estourar de noite, vai encher a casa, matar todo mundo afogado. Ou o cabo é 8, ou é 80. Não vai dar certo mais não. Acabou-se, foi tudo. Vamos todo mundo embora. Fecha as portas da igreja que acabou-se. Vamos embora. Ou então, não vai dar certo, bora, vamos fazer, porque vamos vender todas as nossas coisas. E apaixonado demais. Ou pessimista demais. Não dá certo. Devemos ter uma visão correta como as coisas funcionam. Só assim podemos fazer uma avaliação equilibrada. De afobação e de paixonite, o reino do céu está cheio já, pela caridade. Vamos botar o miolo para funcionar. Não dói, não faz mal a ninguém. Jesus Cristo não morreu para tirar a nossa inteligência, mas sim o nosso pecado. Então temos que pensar, e isso não é só no âmbito de reedificar a igreja de apartamento, é para a vida, meu amado. Tenha equilíbrio em suas decisões. Tenha equilíbrio quando você vai tomar alguma atitude, porque senão dá errado. Quer ver uma boa hora para tomar uma decisão equilibrada? Na hora de escolher o gato ou a gata que você vai ficar casado pro resto da vida. Eu estou tão apaixonado. A chance de dar errado é grande. Não é que você não vai se apaixonar. Mas você está entendendo o que eu estou falando, não é? Tem que ser equilibrado. A situação de Jerusalém era crítica. Sem tirar nem pôr do que Anani contou a Neemias. Anani não correu lá, né? Foi boca de notícia ruim. Chegou e disse, Neemias, acabou-se, foi tudo. Mas Neemias vê na má notícia o chamado de Deus para a vida dele. Mas estava do jeito que Anani tinha contado. Neemias poderia então olhar para aquela situação e cair no pranto de choro, né? Ora, se ele escutando o caba contar, ele chorou, dirá ele vendo lá. Mas Neemias entendia que aquela hora não era mais hora de chorar. Neemias tinha passado 4 meses chorando, meu amigo. E no jejum. Não tinha mais choro, não. Era hora de entrar em ação. Equilíbrio. Imagina se Neemias chega com a guarda que acompanha ele, com todo o material, com toda a estrutura para reconstruir, vê o show, começa a chorar. E, não vai dar certo não, vamos de volta para casa. O rei dava uma pisa nele quando chegasse lá em Suzã. Os caras matavam ele lá mesmo em Jerusalém. Neemias era equilibrado. Sabe por quê, meu amado? Porque Neemias entendia a hora que as coisas aconteciam. Não era hora mais de chorar, era hora de entrar em ação. Por mais que os olhos de Neemias enxergassem a situação, a sua visão fazia com que ele visse a solução. Rimou, né? Ficou invocado. Você está entendendo? Os olhos carnais de Neemias falavam assim, está destruído. Não tem jeito, não tem para onde correr. Mas a visão que Deus tinha posto em seu coração, e ele fala no texto, não tinha contado ainda nada a ninguém, o que Deus tinha posto em meu coração, fazia Neemias olhar para aquela situação e falar assim, isso aqui vai ser reedificado e será para a glória do nosso Deus. Porque, meu amado, não há ruína, escombro, destruição, desastre, que Jesus não dê jeito. Jesus é craque em fazer esse tipo de coisa, em reconstruir, em repaginar, em dar F5, em mudar a situação, em mudar a história. O nosso Deus é o Deus da reedificação. Amém? A igreja encontra-se hoje
em uma necessidade urgente de reedificação. É só você olhar, ligar a televisão, ir numa livraria evangélica e perguntar quais são os livros mais vendidos, quais são os melhores pregadores, as músicas mais tocadas. Nós vemos que a igreja precisa ser reedificada. E Deus, então, chama homens e mulheres que amem o que Jesus ama, que amem a obra do Senhor, que amem a casa do Senhor, que se comprometam em reedificar o que está destruído, que se levantem dos bancos, que façam uma avaliação correta, real, do estado em que as coisas se encontram, para fazer uma grande reedificação em nossas vidas, em nossa comunidade, na nossa igreja, pois a reedificação em nossas vidas passa pela reedificação na nossa igreja. Eu garanto, se você olhar para a Igreja Batista do Gramoré, há coisas que necessitam ser reedificadas. Há coisas para ontem que precisa de você, meu irmão. Que precisa da sua contribuição, quer de talento, quer de tempo, quer de oração, quer de engajamento, quer que financeiramente. A Igreja Batista do Gramoré precisa de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Você não está aqui para ser agradado, para ser servido, para estar em destaque, para ser o personagem principal. Pelo contrário, você está aqui para exaltar quem é o personagem principal, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você, que é o dono da igreja, que contempla com olhos de fogo como temos vivido e tratado a sua noiva. Deus nos chama para que possamos reedificar a nossa vida e a igreja a qual nós vivemos. Faça uma avaliação, meu amado. Como você tem vivido o evangelho? Faça uma avaliação correta, coerente e equilibrada. Julgue-se a si mesmo. Amém? A segunda etapa desse processo de reedificação é convocação, ou motivação, chamamento, recrutamento. E para que isso venha acontecer, nós devemos tomar algumas atitudes. Nós devemos nos identificar com um problema e também com a solução. Após Neemias andar, averiguar como estava a situação dos muros, não contar nada a ninguém, fazer uma avaliação minuciosa, examinar tudo, Neemias, rapaz, agora eu vou chamar essa galera aqui e vou bater a real. Eles já imaginam que alguma coisa vai acontecer grande, que a caravana foi grande. Eu vou contar para eles o que está acontecendo. Mas tem a maneira de contar, tem a maneira de chamar as pessoas para o engajamento. E é isso que Neemias faz. Olha o versículo 17. Ele começa dizendo, vejam a situação terrível em que estamos. E então descreve a situação que Jerusalém se encontra. Neemias, além de se identificar com um problema, ele se identifica também com a solução. Em vez de falar vocês têm que fazer aí, ó. Está quebrado o muro, cadê Naldo para levantar esse muro? Cadê? Não. Ele se coloca na situação, ele fala, em vez de falar vocês, ele fala nós. Veja a situação que nós nos encontramos. Veja o que nossos pecados fizeram. Olha como temos nos comportado diante do nosso Deus. Veja a vergonha a qual vivemos, a qual o nome de Deus foi jogado e a culpa é nossa. Vamos fazer alguma coisa. É o que Neemias está dizendo. É bem comum identificarmos o problema e não identificarmos a solução. Já viu o cara dizer isso? Isso aí está errado. Aí o cara diz, tudo bem, engenheiro, mas como é que eu faço certo, meu patrão? Aí você já quer demais. Eu só sei até aqui, mas eu sei que está errado. Tem coisa que dá para a gente dizer isso, né? Suspeita, rapaz, isso aí está meio errado, está meio assombrado isso aí. Mas geralmente não ajuda muito. O cara chega, bota a mão em Neemias. Neemias, os muros estão derrubados, tá vendo? Mas eu estou vendo, macho, eu acabei de vir. Pois é, né? Eu vou ali, depois a gente conversa. Não adianta de nada. Fazer o diagnóstico, a conclusão, a avaliação, sem entrar em ação, é perca de tempo. É perca de tempo. Ao identificar o problema,
E às vezes nós identificamos o problema, mas achamos que nós não fazemos parte dele. Chega outro judeu lá e fala assim: Neemias, os muros caíram, né? Ainda bem que eu não tenho culpa disso. Foram os nossos antepassados, eu não tenho nada a ver com isso. Tu está exilado até hoje, macho? Tô. Então você tem culpa. Lembra que Neemias não conhecia Jerusalém? Neemias nunca tinha posto os seus pés lá. Neemias não era nem vivo quando Jerusalém começou a desobedecer e foi levada cativa. Mas Neemias, quando escuta a notícia, você daqui a pouco vai entender o porquê, Neemias fala: nossos pecados nos trouxeram aqui. Vamos pensar a igreja. Vamos pensar a igreja. Não é um corpo? Você quando topa, você não corta seu dedo fora. Corta? Eu não mandei você topar. Tem gente que pode fazer isso, que tem gente para tudo, né? Tem gente para tudo. Mas na maioria das vezes não faz isso. Não faz isso. Se um faz uma coisa errada, vai respingar em todos. Em todos. Está ligado, é o corpo. Ou ainda, podemos identificar o problema, mas não querer fazer parte da solução. É outro judeu que chega e fala para Neemias: ei, quando é que vão levantar esse muro, hein? Você não tem vergonha na cara não, esse muro derrubado? E tu vai fazer o quê, macho? Vai dar pelo menos um saco de cimento? Não, não posso não, eu vou ali. Está entendendo isso? Rapaz, olha como essas paredes estão sujas. Vamos fazer um mutirão e pintar? Eu podia pintar, mas eu tenho uma dor no braço tão grande. Então, deu o dedo da tinta. Oh, mas eu não estou liso. Mas essas paredes estão feias. Oh, misericórdia. Ninguém faz nada não. E sai. Não dá vontade do cara dar uma pisa na esquina ali, não vai dar aqui na frente. Mas lá na esquina pegar e dar uma pisa. Não dá não, pastor. Dá sim, a gente não vai fazer mais nada. Vamos ali no gabinete. Inclusive, tinha um paulista escondido, não foi? Foi. Eu voltei das férias, não estava mais ali não. Olha, na hora que eu comecei a falar, cortaram. Vendo? Isso é Paulinho. Se a censura é Paulinho. A fala imperativa de Neemias deixa claro que ele liderava pelo exemplo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Ele não fala assim: venham, construam vocês, que eu vou ali tomar uma coca. Venham, vamos juntos reconstruir o muro. Vamos juntos fazer alguma coisa. E você, meu amado, pode fazer alguma coisa para mudar a sua vida, a vida de alguém, a vida da sua igreja local. A vida da sua igreja local. Quando nós temos vigor físico, dá para a gente fazer quase tudo. Quase tudo. Subir em cima da igreja, pintar, tudo. Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo a vesícula, vai ficando velho, a gente não pode fazer quase tudo, mas ainda dá para fazer uma coisa. Se você estiver numa cadeira de rodas, né? É tão pobre que só tem uma. Você ainda pode orar, meu amado. A igreja é carente das suas orações. Esse pastor é carente de suas orações. Você pode contribuir financeiramente, você pode fazer alguma coisa pela igreja, pelo reino de Deus. Só não me diga que Jesus não fez nada por você e você não pode fazer nada por ele. Não tem ninguém tão pobre que não tenha um centavo de graça dada por Jesus no seu bolso. Alguma coisa você tem e ele lhe deu. Amém? A fala de Neemias deixa claro que ele participaria da reconstrução. Quando Deus nos chama para reedificar algo, nunca podemos fazer sozinho. Sabia disso? Não tem como fazer nada sozinho. Tem, pastor, eu posso morrer sozinho, mas não se enterra só. Eu posso viver sozinho. Vive não. Alguém faz o alimento que você come, que é industrial ou não. Alguém dirige o ônibus que você sobe. Você não vive numa ilha, não é? Você não vive numa ilha. Sempre precisamos de alguém. E na questão de reedificar, e principalmente olhando para a igreja, dependemos de pessoas. Se a reedificação for pessoal, você vai precisar de alguém para orar por você, para aconselhar você, para acompanhar você. Então você vai precisar de alguém. Eu sou crente, mas eu não preciso de pastor, de igreja, de ninguém. Parabéns, você não é crente. Parabéns. O crente que não precisa de ninguém, ele não é crente, né?
É uma conclusão bem óbvia. E se for então a reedificação na igreja, algo para a igreja, para o povo de Deus, aí é que precisamos de pessoas. Com seus dons, com seus talentos, com o que é que Deus tenha dado a você para que você possa fazer. Eu não estou falando outras línguas ou línguas estranhas, é o português. Você já se empolga aí não, mas não é não. Viu, Joatan? Você se empolgou, não foi? Mas não é não. Então, meus amados, precisamos mobilizar pessoas para que construções possam ser feitas. Precisamos de mobilização para que reedificações venham a acontecer. Precisamos convocar, motivar pessoas para que reedificações possam ocorrer. A segunda atitude que devemos observar quando estamos motivando, convocando pessoas para isso, é ter a glória de Deus como alvo. A glória de Deus como alvo. Preste atenção. A situação atual, a situação em que Jerusalém se encontrava, era motivo de vergonha, de tristeza, de luto, de lamento. Neemias diz assim: olhem para a situação de vergonha, de opróbrio, algumas versões falam isso, né? Que é muito mais forte que vergonha. Dá uma ideia de maldição, de escárnio, de ser jogado, abandonado de fato. É muito pior do que vergonha. A gente passa vergonha, né? E fica vermelho. Mas opróbrio é bem pior do que essa vergonha que você pode imaginar. A condição humilhante que o povo se encontrava era a mesma condição que a imagem de Deus se encontrava. O Deus estava ligado à nação na época de Neemias. Quando a nação caía, entendia-se que o Deus caía junto. O Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo com o braço forte, que fez o que fez. Como esse Deus era conhecido agora na época de Neemias? Não, o Deus de Israel, ele foi derrotado. Os deuses da Babilônia, aí, que eu não sei nem quantos são, nem quem são, derrotaram. Não, esse Deus de Israel, ele foi um grande Deus, mas agora ele está fraco. Ele caiu. É assim que as pessoas ao redor via a imagem de Deus. Neemias enxergava essa condição e isso deixava ele extremamente triste. A vergonha não era apenas destruição física, mas também desprezo espiritual. Era o povo de Deus que se encontrava nessas condições. Você sabe, meu amado, como é que se encontram as igrejas evangélicas na Europa? É de partir o coração. Você já foi na Europa? Não. Mas igrejas os prédios são vendidos, alugados, para fazer bar, casa noturna, porque não tem pessoas para trabalhar, para reedificar, para construir, para propagar, que se importam com o reino de Deus. E foi enfiando a igreja, devido ao liberalismo teológico que foi para a Europa, que tirou tudo que existia na Bíblia. Não, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado, é muito radical, foi tudo ficando liberou tanto que foi todo mundo embora. Pesquise na internet. Tem grandes pregadores falando sobre isso. Onde foi o berço do evangelho outrora, na época da reforma, hoje em dia é opróbio, é vergonha. Há países que importam pastores. Ninguém quer ser pastor em determinado país. Por isso que eu acho que eu ainda vou para Londres. Viu? Cadê Davi? Davi vai ser minha ovelha em Londres. Viu, Davi? Vai para lá. Eu vou para Londres, não. Eu vou ficar aqui pela caridade, né? Importam pastores porque ninguém quer saber do evangelho de Jesus. As igrejas estão em opróbrio. Graças a Deus que é para lá. Acaba de dizer isso. Aqui isso nunca vem, não. Se descuidarmos, vem sim, meu amado. Vem sim, meu amado. Se você fizer um tour pelas igrejas evangélicas, em Natal, você vai ver que a coisa não está muito boa também, não. Olha a qualidade do evangelho, das pregações, dos ensinos, dos ajuntamentos de pessoas. Opróbio, vergonha. O evangelho é trocado por coach. Eu sou um coach espiritual. O evangelho é trocado por autoajuda. Jesus é tirado do centro do culto e vem o humanismo. Você é o espelho. Não é assim?
Você é fofinho, é bonitinho, é cheirosinho. E não sei o quê. E Jesus, não, ele está aqui para servir. Opróbio. Opróbio. Vergonha. Como é que termina o livro de Juízes? Termina com um final. Termina dizendo que vem uma geração que não conhecia o Deus de Israel. Já imaginou isso? O povo de Deus esquecer quem é Deus. Porque muitos filhos de crentes não são crentes. Porque muitos casamentos evangélicos são destruídos. Por que igrejas estão com a corda no pescoço? Eu não estou falando financeiramente. Estou falando espiritualmente. E Jesus fecha igreja. Jesus fecha igreja. Se o negócio virar bagunça, ele pega o boné dele, bota na cabeça e pega descendo. Ele não compactua. Tem que haver zelo. Jesus chama os reedificadores desse tempo, dessa era, de hoje, para reedificar aquilo que se encontra rachado, meia boca, escorado. A gente gosta de uma escora, né? Pode botar esse pau aí que não cai nunca. Vai durar mais de 100 anos isso aí. Deus nos chama, através de sua palavra, para isso. Neemias era um modelo de zelo pessoal. Zelo pela honra de Deus, pela glória de Deus. Ele fala na oração dele, aqueles que desejam temer o teu nome. Lá no capítulo 1 ele fala isso. Ele se autodiz, se denomina como alguém que teme a glória de Deus, o nome de Deus, o zelo de Deus. Ele desejava magnificar o nome do Senhor. É interessante que Jesus teve o mesmo zelo. Já imaginou Jesus hoje, purificando o templo? Todo mundo politicamente correto? Jamais isso poderia estar correto. Jesus já ficou doido. Botar o povo para correr, Jesus. Leva ele para um terapeuta. Isso é o estresse, rapaz. Ser Jesus não é para qualquer um, não. Não é? Não teve o cara que falou de Neymar? Ser Neymar é difícil. Isso é Jesus. Jesus está estressado. Por isso que ele fez aquilo. Jesus tinha zelo pelo Senhor. Quais são as palavras dele? Vocês estão transformando a casa do meu pai de oração numa casa de comércio. No Black Friday espiritual. Não é assim que funciona. E bota os cabas para correr. Paulo tinha esse zelo. Paulo tinha zelo pelas coisas do Senhor. Os salmistas falam acerca do zelo de Deus. Orientam as pessoas que leem os salmos a guardarem os pés, a entrar na casa do Senhor, a dizer que o zelo de Deus consome, a dizer como Deus é zeloso pelas suas coisas. E será que hoje temos esse mesmo zelo? Ou parece que estamos vivendo como os crentes laodicenses, vivendo no marasmo, como se tudo estivesse bem, bonito. Minha vida está bem, pastor, então está tudo bem. Não era assim que os crentes de Laodiceia, para ficar mais fácil, diziam? Aqui está muito bom, aqui está bom demais. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Não quer entrar. E assim vai. Aqui está ótimo, aqui está de vento em polpa. Só que será realmente que as coisas estão tão bem assim? Será que Jesus não está desgostando do que tem visto? Olha a linguagem que ele usa para a igreja de Laodiceia. Rapaz, eu estou com a gastura de vocês. Estou meio empachado, sabe? Meio uma azia. Eu estou vendo a hora eu vomitar, botar os bofs para fora quando olho para vocês. Porque vocês nem são mornos, nem são frios. Não são quentes, nem são frios. Está igual o café morno. Já tomou café morno? Pelas caridades. O tal do cabo quebrar a garrafa quando toma, né? É horrível. Era dessa maneira que a igreja de Laodiceia se encontrava. E Jesus então é zeloso e fala, eu estou a ponto de vomitar. Porque Jesus tinha zelo pela casa do Pai, pela sua igreja, pelo seu povo. E seus servos também devem ser zelosos. Não é zelo de idolatria, de chegar na igreja e dizer assim para o irmão, pare de rir que aqui é a casa do Senhor. Já viu isso? Está rindo de quê? Aqui é a casa do Senhor, pela misericórdia. Né?
Não é assim que funciona, meu irmão. Não é desse jeito que funciona. É zelo de cuidar, de reedificar, de honrar a Deus, de se preocupar com as coisas de Deus, com o Evangelho, com o povo de Deus. É bem diferente. A terceira atitude, quando nós fazemos a convocação, o chamado de pessoas para enganjar-se na obra, é que devemos inspirar confiança e certeza que Deus está no projeto. O chamado de Neemias para a reconstrução dos muros é apoiado no seu testemunho. Neemias inspirava confiança. Neemias era sangue no olho. Quando Neemias chama o pessoal, ele fala assim: Deus me ajudou grandemente. O rei mandou eu vir para cá, pagou foi tudo e nós vamos construir isso aí. Porque a mão de Deus estava comigo. Os cabas quando viram aquele, disseram: rapaz, esse caba é macho mesmo. Isso é um caba de fé. Pense, vamos fazer isso aí. Vamos colocar em prática. O texto diz que eles se encheram de coragem e falaram assim: vamos trabalhar. Vamos levantar esses muros para a glória do Senhor. Certeza do que ia fazer. Certeza absoluta. Confiança. Eu quero provocar você, desafiar você. Você que já foi chamado por Deus para fazer alguma coisa na sua casa, na sua obra, no seu reino. E se encontra parado. Não foi para a fila para pegar as ferramentas, a colher de pedreiro. Não foi fazer, está lá esperando. Igual Raul Seixas Gospel, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando o arrebatamento chegar. Está parado. Por quê, meu amado? Se você sabe que Deus chamou você, escolheu você, se Ele tem alguma coisa contigo, varão. Está entendendo no evangeliquez? Por que você se encontra como se não houvesse esse chamado na sua vida? Como se Ele tivesse te chamado para ficar no banco. Venha, servo meu, assiste os cultos, fique no banco e um dia eu volto e lhe levo. Que proposta é essa? Já imaginou isso? Vamos tirar os bancos da igreja. Pronto, pastor, eu não posso ir que eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor. Aparece dor em tudo que é canto. Você deita então no chão, meu irmão, e assiste o culto, não tem problema. Deus nos chamou para obras específicas e obras em conjunto. Você sabe disso, meu amado? Você sabe que Ele lhe chamou para algo? Porque você não inspira confiança. Deus colocou isso em seu coração. Faça como Neemias. Tenha coragem, determinação e faça. E a terceira e não menos importante e mais preocupante etapa do processo de reedificação é a oposição. Glória a Deus por isso. Se não tiver um aperreizinho, não presta. Se não tiver uma dificuldade, não é coisa de crente. Tem que ter dificuldade. Né? A dificuldade nem sempre, mas às vezes é a prova de que Deus está no negócio. Quando está tudo muito bem, tudo muito bom, as coisas tranquilas, meu amigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque quando o povo de Deus se ergue, sai dos bancos e fala assim: vamos reedificar, bora. O capeta diz: como é? Eu vou botar alguma coisa aí para dar errado. É só você se levantar. Porque o inimigo não mira em quem está sentado, caído, deitado. Ele mira na silhueta de quem está em pé. Se levanta. É só você se levantar. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Você quer fazer? Manda um cão ali atanasar o juízo. Faz parte do projeto, do pacote. Mas devemos identificar então essa oposição. Preste atenção. Assim que o projeto de Neemias dá início, se levanta a oposição. Então devemos identificar essa oposição. Achamos que a oposição à obra de Deus se manifesta simplesmente como algo espiritual. Vou fazer algo para Deus determinado, aí explode a lâmpada lá em casa, se for o capeta. Ele quer me pegar. É o capeta vindo. A gente sempre enxerga a oposição como algo sobrenatural, espiritual de fato, místico, mágico, mas não é bem por aí. Ou então algo simplesmente físico. O capeta vai botar um cabo para vir dar uma pisa em mim, né? Ou você fica na rua com o telefone na calçada, passa um ladrão, leva, foi Satanás. Levou o celular que estava no grupo da igreja, agora não vou poder ir para a igreja, porque não vou saber a hora de falar com os irmãos, foi o capeta. Estava tudo no meu telefone, pastor, inclusive a Bíblia.
Nem li a Bíblia essa semana, eu li porque levaram meu telefone. Tu acredita, pastor? Foi o Satanás. Foi porque eu fiz um propósito, levou. Nem sempre, meu amado. O cara que rouba está trabalhando para o capiroto mesmo. Mas nem sempre o roubo do seu telefone tem alguma coisa a ver com a obra do Senhor. Não é? Ou gás que falta, alguma coisa do tipo. Né? Nem sempre. Mas preste atenção. Achar que a oposição sempre é assim, espiritual, ou uma perseguição de fato, rasgada, escrachada, é um erro. É onde nós nos enganamos. Porque às vezes, e muitas das vezes, a primeira faceta, o primeiro rosto da oposição que aparece é simplesmente o desinteresse e o desânimo. E de quem está ao nosso lado. Não é do capiroto. Não é de quem está de fora, é de quem está dentro. Às vezes é uma questão de realmente um desânimo, uma apatia. Neemias encontrou terra arrasada, tudo destruído. E muitos poderiam dizer assim, homem, para que fazer alguma coisa? Não vai mudar nada não. Isso aqui tem mais jeito não. Não vai dar certo não. Vá por mim, não dá certo não. Tem aquela história do crente velho e do crente novo, né? O novo chega na igreja, eu vou salvar todo mundo. Eu vou mudar o mundo. Aí o crente velho diz, não vai nada. É porque você está afobado. Senta aqui para me ensinar como é que funciona. Não é assim? Já ouviu isso? Isso é porque é novo convertido, sabe de nada não. Quando ele descobrir como é o sistema, e o sistema é bruto, viu, pastor? Ele vai desanimar. Olha, eu era a benção, desanimei. Você era uma benção mesmo. Às vezes, achamos que vem de fora. Neemias poderia usar assim, mas a gente já tentou de tudo, mas não dá certo. De tudo não dá certo não, não vai não, pô. Aquele irmão é sem jeito, aquela igreja é sem futuro. Não dá certo, não tente não, é melhor ficar do jeito que a gente está. Toda mudança causa transtorno. Toda mudança é desafiadora. Toda mudança, toda. É um saco se mudar, não é não? Um bocado de cacharréia. Eu faço a mudança sozinho, que se esconde. Agora tem a Helena, agora que ela foge mesmo. Quase que Vinícius me mata na escada lá de Naldo. Mudança, meu amigo, é desmantê-lo. É desmantê-lo. Mas uma mudança física que acaba. Imagina uma mudança espiritual, de comportamento, uma mudança de vida, de costume, de prática. É mais problemático ainda. E quando você chama o cabo, vamos se endireitar, o cabo, peraí, não é? Ei, vamos fazer um desafio, vamos vir para a EBD? Não tenho como não, pô. Eu tenho uma doença que eu tenho que dormir até 10 horas da manhã, todo dia. Eu tento, mas eu não consigo, pastor. Tu acredita? Acredito não. É? Rapaz, até que eu quero, mas eu não consigo. Sempre que desafiamos pessoas às mudanças, obstáculos vão aparecer. Sambalate, olha o nome do cabo bonito, governador de Samaria. Tobias, era um nobre da realeza dos amonitas. E surge outro camarada, Gesem, um árabe, que era rei. Só potência para atrapalhar a obra. Não era Zezinho das Couves, Tião da Tapioca, Zé Borracheiro, meu amigo. Eram pessoas poderosas e influentes, que se levantam para atacar a obra. Uma oposição orquestrada, e eles se unem, né? Um chama o outro, faz um grupo. Vamos fazer um grupo aqui, anti-Neemias. Não vai dar certo, né? Faz um grupo para destruir o que Neemias queria reconstruir. Uma guerra estava para ser travada na empreitada de Neemias. Os inimigos estavam ferozes e se unindo e pronto para atacar. Então, quando a gente vê a oposição vindo, a gente vai fazer uma distinção de quem são os opositores de fato, como eles agem, e olhar para as suas armas. Preste atenção. Os inimigos de Neemias e da obra de Deus, no seu livro, usam 3 armas. A primeira é a zombaria. Os cabas dizem, o quê? Esse irmão da fome vão construir? Vai nada, não vai dar certo não, homem. Não dá certo de jeito nenhum. Você vai ver que lá na frente eles falam assim, esse muro ré, quando tiver feito, se uma raposa passar em cima dele, ele cai. Isso é tudo, não vai dar certo não. Vai dar certo de jeito nenhum. Não dá certo porque não dá. Vá por mim que eu sei o que eu estou dizendo. Zombaria, escárnio. Eles diziam que os judeus eram fracos. Não tinham condição de fazer absolutamente nada. Já se sentiu assim? Alguém já falou isso para você? Alguém já falou para a sua igreja isso? Aquela igreja do Gramoré?
povo tudo doido. Aquilo ali não dá certo, não. Não, pode fazer que não dá certo, não. Eu já falou isso para você? Já falaram para mim. O escárnio. Não dá certo não, pô, pule fora. É sem futuro. Arma do inimigo. Zombaria. Agora tu é crente. Tu um tremendo cachaceiro. Zombaria. A segunda arma era o desprezo. Querer humilhar. Eles não queriam o bem dos judeus. Eles não queriam que fossem restaurados os muros. Que Deus viesse a ser glorificado. Eles queriam humilhar o povo de Deus. E a terceira e última arma, a acusação. Eles falam ali, vocês estão se rebelando contra o rei, isso é um motim. Vamos fazer uma carta e mandar para o rei. E isso acontece com Esdras. Eles fazem um documento, um protesto, uma greve, e enviam para o rei. O rei diz, a obra está embargada, que esses cabas querem confusão. Mas Neemias, ele toma uma atitude diante da oposição. Ele identifica quem é os opositores, de onde vem a oposição, a arma que eles usam, e toma uma estratégia diante da oposição. Sabe o que Neemias faz? Entrega a Deus. É complicado, né? Pastor, a gente ia lá, dava uma pisa nesses 3 cabas, resolvia tudo, pronto. Resolvia na hora. Se Neemias fosse negociar, poderia dar errado. Se ele chamasse esses camaradas para a obra, era pior ainda, porque eles não queriam construir nada. Neemias então deixa claro, vocês não têm nada a ver com isso. Neemias faz uma separação de quem quer e de quem não quer. Quem quer fazer, quem quer agir e quem é só oposição. Não, você é oposição. Fica aí no teu canto. Não, fica aí. Tudo bem. Deus vai fazer. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me capacitou. E Ele vai fazer. A obra é dele. Eu não estou preocupado não. Não se preocupe também não. Está mais preocupado do que eu? Ele estava mais preocupado do que Neemias. Neemias, ele declara que Deus iria fazer as coisas acontecer. Enquanto os inimigos expressavam ódio, Neemias expressava fé. Enquanto os inimigos humilhavam, zombavam, escarneciam de Israel, do Deus de Israel, da obra que eles iam fazer, Neemias dizia assim, não, Deus vai executar, foi Ele que chamou. Foi Ele que botou no meu coração, Ele não está doido, eu não estou doido. Ele não está cego, Ele é poderoso para fazer. Então Ele vai fazer. Neemias humildemente se coloca como servo e diz, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Os seus servos irão construir. E vocês não têm nada a ver com isso, vocês nem serão lembrados por Deus. Mas nós que fomos chamados, reconstruiremos os muros. Apesar da oposição, o trabalho de Neemias teria êxito. A mão de Deus estava com Neemias e a obra seria feita em tempo recorde. Aquele negócio de Luciano Huck fazer a casa em 7 dias, aquilo lá é sem futuro. Levanta o muro de Jerusalém em 52 dias. Sem o maquinário que tem hoje em dia, é desmantê-lo. E a obra de Deus é realizada. Neemias foi então o homem que inspirou o trabalho para que a reedificação acontecesse para outros homens. Neemias respondeu tudo com fé e oração e crença em Deus. Amém? Meus amados, eu quero que você entenda que Jesus ele não quer excluí-lo, matá-lo, condená-lo, tocar fogo em você nessas fogueiras aí fora. Jesus quer restaurar você, porque Ele quer usar você para restaurar outras pessoas. Jesus quer que você restaure coisas, demandas que há na sua casa, na nossa comunidade. Deus conta com você para que isso aconteça. Deus espera que cada um de nós nos levantemos dos nossos bancos, peguemos as ferramentas e entremos de fato na construção para reedificarmos, não o muro, mas o zelo do Senhor. Eu sei que você ama o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você ama o que Ele ama. E você sabe, se não sabia, aprendeu hoje, que Jesus ama a sua igreja. Que Jesus zela pela sua igreja. E o que eu e você temos feito pela igreja do Senhor.
Até quando você vai ser encurralado, bombardeado pelo chamado de Cristo, mas vai ficar resistindo. Vai ficar resistindo. A nossa igreja depende e precisa, humanamente falando é óbvio, das suas mãos, da sua ajuda, da sua contribuição financeira, da sua oração, do seu engajamento. A obra de Deus é feita pela misericórdia e pela vontade dele, pelos homens. Pelos homens. Aonde estão os reedificadores da Igreja Batista do Gramoré? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém?